quarto da Emma Donoghue vai nos transportar direto para um único cômodo, um cubículo em que uma mãe vive com seu filho diariamente. O menino tem 5 anos de idade e através dos olhos dele que a gente vai conhecer esse ambiente chamado por eles de quarto. Um lugar que resume o mundo para essa criança, tudo que ele já viu ou conheceu desde o primeiro dia de sua vida. Só que a mãe não compartilha da mesma visão de seu filho. Justamente porque ela não nasceu dentro daquele quarto, ela foi levada para lá, trancada ali dentro por um homem. Um homem que quando ela tinha mais ou menos 17 anos de idade, a sequestrou, a levou para dentro desse quarto e desde então passou a estuprá-la diariamente. Então acho que eu nem preciso explicar para vocês como Jack foi concebido, né? Nesse contraste de visões de mundo, a lá céu e inferno, visões totalmente opostas, uma série de questões vão saltar aos olhos do leitor. Mas em meio a tantas questões me soou o alerta do mito da maternidade, o tema que eu gostaria de trazer para vocês no vídeo de hoje. Oi, aqui é a Stephanie, você está no canal Mundos Impressos e hoje eu gostaria muito de conversar com vocês sobre O Quarto da Emma Donoghue, um livro muito famoso que serviu de base para a adaptação, O Quarto do Jack, que chegou a até emplacar um Oscar, ou seja, pouca coisa não é. Não vou entrar nos pormenores do filme porque são mídias completamente diferentes, mas ainda assim eu queria citar esse fato para vocês, para deixar claro o quanto é importante nós leitores nos mantermos abertos à reflexão, nos mantermos críticos, mesmo perante uma história aparentemente perfeita e à prova de defeitinhos. Como dito na introdução desse vídeo, esse livro é escrito em primeira pessoa, através dos olhos do personagem Jack, um menino de 5 anos de idade que vai relatar pra gente como é o dia a dia dele e de sua mãe dentro desse quarto minúsculo, sem privacidade alguma. Só que mesmo para o Jack, tudo dentro desse quarto, esse quarto em si seja muito acolhedor, ele seja perfeito, ele acaba se tornando um ambiente seguro, é visível quanto a mãe dele não vivencia a mesma experiência. Mesmo que através dos olhos dele, um olhar otimista, fantasioso, até mesmo de certa maneira mágico a respeito desse quarto, o leitor consegue perceber o quanto a mãe não sorri da mesma maneira que o filho e muitas vezes ela sequer anda da mesma maneira que ele. E ele percebe o corpo dela tremer, ele percebe a garganta dela engasgar, ele percebe até mesmo quando ela para num canto qualquer e apaga, como se pelo menos mentalmente ela tentasse se distanciar daquele cubículo. O livro em si é muito sensível, mesmo que através dos olhos do Jack em si, a gente consegue perceber os sentimentos dela. Eles são muito tocáveis, eles são muito perceptíveis. E ouso dizer até que é graças a esse recurso literário, graças a essa habilidade literária da própria autora, que eu consigo trazer o tema para vocês do mito da maternidade, mesmo que esse mito seja percebido através do olhar de outra pessoa. Mas enfim, o que seria o mito da maternidade? Seria uma visão fantasiosa, uma visão à prova de riscos, uma visão quase não perfeita do que é ser mãe. Seria relatar a maternidade como algo sempre esplendoroso, à prova de insatisfações, à prova de vivências infelizes ou falhas. No mito da maternidade, a mulher ama ser mãe e nunca vai estar descontente, em hipótese nenhuma, a qualquer fato relacionado a isso. É claro que ter um filho imprime uma série de responsabilidades e teoricamente deveria imprimir junto a vontade incondicional dessa mulher em querer ser mãe, mas na vida real não é sempre que isso acontece. Tirando o fato de que o aborto é ilegal no nosso país e isso já faz com que muitas mulheres sigam com uma gestação indesejada, ou até mesmo buscando uma saída perigosa para ela, há mulheres que mesmo querendo ser mães, ainda pretendem continuar com suas próprias vidas, seja profissionalmente, seja no campo educacional, elas querem continuar trabalhando, elas querem continuar estudando. E não tem nada de errado com isso. E por que teoricamente eu tô trazendo um exemplo tão chulo? Porque mesmo se mostrando como algo simples, muitas mulheres são condenadas por desejarem continuar trabalhando ou continuar estudando, seja lá qual for a sua rotina,
a partir do momento que ela tem um filho. O mito da maternidade imprime que a mulher coloque seu filho em primeiro lugar, mesmo que isso acabe excluindo os estudos dela, o trabalho dela, o futuro dela. Então, uma das obrigações do mito da maternidade vai mostrar que a mulher, ela precisa desejar ser mãe em tempo incondicional, sem que abra algum tipo de espaço para ela ter uma vontade própria. Claro que eu não tô dizendo que a mãe deve maltratar o seu filho ou não se preocupar com o bem-estar deles, pelo amor de Deus, não é isso que eu tô falando. Ter uma relação boa, uma relação saudável entre a mãe e o filho é a base, é o que deveria sempre ter nesse tipo de relação. Só que a vida real, ela nem sempre, ou quase nunca até, ela é redondinha desse jeito. Em O Quarto, por exemplo, há uma série de situações angustiantes vivenciadas pela mãe do Jack. Situações em que ela visivelmente se vê obrigada a se colocar em segundo plano, em segunda opção, em prol da criança. E não são coisas simples ou habituais, como por exemplo, deixar de comer algo para a criança poder comer, ou então, sei lá, dormir no chão para a criança poder dormir na cama. Eu não tô falando de coisas básicas, coisas normais. Falo de momentos em que ela se coloca em uma situação de violência porque a criança quer. Mesmo que a criança visivelmente não perceba que estar aqui é nocivo para a mãe. Vou criar uma situação indireta, semelhante a algo que acontece no livro, só para contextualizar vocês, mas sem spoiler. Imagina que em determinado lugar da cidade uma mulher tenha sofrido violência sexual. Por motivos óbvios, ela não quer voltar nesse lugar, porque voltar nesse lugar faz com que ela vivencie e sinta novamente aquela série de sentimentos ruins que ela sofreu. Só que o filho dela encasqueta porque encasqueta, que ele quer porque quer voltar nesse lugar. E a mãe, ao invés de falar pra ele: não, filho, aqui a mãe não fica bem, a mãe sofreu uma coisa ruim. Não, ela pega e aceita levar essa criança pra lá, porque a criança quer, mesmo que ela não entenda que ali é ruim para sua mãe. O mito da maternidade, então, ele vai impor sim que a mulher leve a criança naquele lugar, porque a vontade da criança vem antes do bem-estar da mãe. E aí eu te pergunto, por quê? Pra quê? Se a criança quer tanto ir naquele lugar, há alternativas. Essa mãe, ela pode falar pro filho dela: olha, você quer ir até ali? A sua avó pode te acompanhar, o seu tio pode te acompanhar, ou então ela pode pegar essa criança e explicar pra ela: olha, eu não vou estar ali com você, mas outra pessoa pode te levar, porque estar ali faz mal pra mamãe. Ela pode ser sincera com essa criança. O ser humano, desde criança, ele precisa entender o não, ele precisa entender o que é limite. E isso não precisa ser dito, isso não precisa ser mostrado de maneira violenta ou que de alguma maneira vai causar algum tipo de trauma na criança, pelo contrário. Isso vai mostrar para a criança que nem tudo vai ser exatamente da maneira como ela quer. E tudo bem, porque nós vivemos em sociedade e viver em sociedade imprime que nós saibamos respeitar o limite, o espaço do outro. O mito da maternidade, então, ele acaba se mostrando como uma das diversas maneiras que condiciona uma mulher à violência, porque ela vai se sentir obrigada a viver algo que ela não quer, ela vai se sentir culpada em dizer simplesmente não. E nesse livro aqui é uma série de situações desesperadoras como essa. Cenas em que ela poderia se preservar, mesmo que fossem de maneiras mínimas. Seja com a amamentação de uma criança de 5 anos de idade, seja tomando um banho sozinha, seja com a maneira em que ela poderia não revisitar lugares que a machucam. Compreendo a necessidade de argumentar que as coisas acontecem exatamente desse jeito, porque se trata de um sequestro, de uma situação incomum, uma situação atípica. Porém, como eu disse pra vocês no começo desse vídeo, mesmo que se trate de um recorte específico, isso não deve nos limitar como leitores a refletir. Não deve nos limitar, não deve impor limitações de reflexão, de crítica, de pensamento social. Como eu disse, a sinopse do livro é bem interessante, eu achei muito promissora à primeira vista, mas como educadora e mulher, ou até mulher e educadora, eu me senti incomodada em diversas situações. Com uma romantização da maternidade que não existe na vida real e não deve existir. Dar a vida é lindo para muitas mulheres, eu não duvido que dar à luz seja algo acolhedor. Mas ainda assim é absolutamente normal querer dizer não para determinada situação ou se sentir incomodada com uma outra. Isso não faz uma mulher menos mãe e assim por diante.
Mas enfim, o que vocês acharam do livro? Eu ainda não assisti o filme e eu confesso pra vocês que tô um pouco desanimada pra assistir depois da minha decepção desse livro. Realmente, pra mim, o mito da maternidade é algo gritante. Ela poderia se preservar em uma série de situações e eu gosto dessa reflexão que o livro produz pra gente trazer pra nossa sociedade o quanto às vezes a gente imprime uma série de obrigações na maternidade, obrigações que uma mulher não tem e não deve ter. Mais uma vez, eu não falo sobre maltratar filhos, maltratar crianças, eu falo só de impor limites, que é uma coisa muito importante pra gente viver em sociedade, aprender bastante sobre espaço de cada um. Voltando, se vocês já leram, viram o filme, me contem nos comentários o que vocês acharam, se vocês perceberam isso, se pra vocês é absolutamente normal. Eu quero muito ter essa troca de argumentos com vocês, essas trocas de pensamentos, de percepções, pra ver se alguma coisa passou batido, o que vocês têm a me dizer. Se vocês quiserem adquirir o livro, também vai estar aí no box de informações. Lembrando que comprando pelo link você ajuda muito esse canal a crescer. Como eu disse no vídeo da tag, eu não vou falar quando eu vou voltar, mas assim, não tô abandonando o canal, eu só tô... Bom, o vídeo da tag que eu explico o que tá acontecendo comigo, eu vou linkar aí também, aí vocês podem entender um pouco mais. Por hoje eu vou ficando por aqui, muito obrigada por vocês terem assistido, vamos conversar nos comentários e eu os vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.